Olá a todos, sou o professor Bruno Luiz e essa é mais uma videoaula da disciplina de História. Videoaula esta destinada aos alunos das turmas de 7º ano do Colégio Santa Rita. Nessa nossa 12ª videoaula, vamos dar continuidade ao capítulo 5, Reforma e Contra-Reforma. Na nossa aula anterior, a aula número 11, nós vimos então o início do que foi a reforma, o porquê do nome reforma, né? Qual a significação. Né? Então, vimos ali os primeiros grandes nomes, o John Wycliffe, o John Hus, que iniciam essa crítica mais aberta a essa estrutura da Igreja Católica, à corrupção, ao despreparo, à luxuosidade, à ostentação que alguns membros, né, principalmente membros ali do alto clero, membros que comandavam a igreja, tinham, né, no seu estilo de vida. Então agora nós vamos dar continuidade, vamos conhecer talvez o grande nome, o maior nome da chamada Reforma Protestante, aquele que de fato inicia o movimento reformista, o grande Martinho Lutero. Então, vamos lá. Então, nós temos aí no Martinho Lutero um grande nome do movimento reformista. Quando se pensa em reforma protestante, talvez o primeiro nome que vem à mente como significação seja o nome do Martinho Lutero. Mas quem foi Martinho Lutero? Vamos conhecer um pouco da história de vida dele e ver que ele tinha uma relação, né, bem direta, digamos assim, com a estrutura da igreja. Claro que, por exemplo, os nomes anteriores que a gente conheceu, o John Wycliffe, o John Hus, eles também eram teólogos, eram professores, eram estudiosos, eles conheciam não só a religião, mas também a estrutura da igreja. Mas o Martinho Lutero, ele tinha uma relação, digamos, maior, mais próxima, mais direta. Por isso que para ele, digamos, aquela corrupção, aquela venda de indulgências, aquela ostentação, o despreparo de muitos membros da igreja, que dali causou nele um impacto muito maior. Então vamos conhecer o Martinho Lutero. No início do século XVI, né, um monge alemão revoltou-se contra a venda de indulgências. Olha só, né, um monge da Alemanha. Lembrando, né, que a Alemanha, o país que a gente conhece hoje como Alemanha, não existia ainda naquele período, não havia ocorrido a chamada unificação alemã. Então, no que hoje, no que a gente chama de Alemanha, naquela época nós tínhamos ali inúmeras divisões, principados, reinos, né, cidades livres, né, mas essa região, ela tinha como uma liderança maior o imperador Carlos V. Então, no início do século XVI, um monge alemão revoltou-se contra a venda de indulgências, o perdão dos pecados, e ousou discordar da doutrina católica. Doutrina, a estrutura, as regras, digamos, as leis, a ideologia da Igreja Católica, como a Igreja pense, como a Igreja se estrutura, como ela age. Então ele ousou discordar da doutrina católica. Era o início oficial, digamos assim, do movimento conhecido como Reforma Protestante. Então nós temos aí agora o acréscimo do termo protestante. Antes a gente chamava apenas de reforma, né? De reorganização, de reestruturação. Agora nós temos o protestante, que vem de protesto, protestar por alguma estrutura, por algum código de leis, né, que já existe. Lutero, ele nasce ali no ano de 1483, né? Então sua infância, adolescência, ele vivencia ali nos finalmente do século XV, né? Mas a sua vida adulta, né, como pensador, como reformista, como teólogo, vai ocorrer no século XVI, né, no início do século XVI, por isso que a gente tem aquela data ali. Então ele nasce no ano de 1483 e recebeu de seus pais uma educação bastante rígida, bastante tradicionalista. Ele vinha de uma família ali com posses, uma família não de elite, totalmente elitizada, mas nem muito menos uma família simples, ou seja, uma família de classe média alta, digamos assim, os padrões de hoje. Já com 18 anos, né, ele entra na Universidade de Erfurt, né, na região onde hoje é a Alemanha, para estudar direito. A grande vontade do seu pai. Né? Então ele realiza esse desejo do pai, né? Lutero realiza o desejo do seu pai de estudar direito. Porém,
ele se dedicava mais a ler a Bíblia do que ler as leis, né? A grande paixão do Lutero era ler, interpretar, reinterpretar as mensagens bíblicas, as passagens bíblicas, né? Então, no entanto, ele se interessava mais pelo estudo da Bíblia, até que chega um momento, né? Um momento ali que ele decide trocar o curso de Direito, que era o sonho do seu pai, pelo curso de Teologia, de aprofundar ainda mais os seus estudos religiosos. E aí ele entra para um convento da Ordem dos Agostinianos, né? O convento da Ordem de Santo Agostinho, ou seja, o Martinho Lutero, ele era membro do clero, ele era membro oficial da estrutura da Igreja Católica. Ele era um membro, então, do chamado baixo clero, por ele ser um monge, mas ele estava ali, inserido dentro do contexto, vendo, digamos, com seus próprios olhos, não ouvindo de outras pessoas, não lendo documentos de outras pessoas. Ele mesmo estava vivenciando toda aquela, digamos, confusão que estava tendo ali naquele período, né? Ele já tinha aqueles textos mais antigos do John Wycliffe, do John Hus, de outros pensadores que criticavam essa ostentação, essa luxuosidade, essa corrupção, esse despreparo, essa falta de humildade de alguns membros, e ele também via, né, aquilo dali. Então, nós temos aí, né, o grande momento, digamos assim, né, que faz o Lutero, entre aspas, se rebelar, né, é o ano de 1517. No ano de 1517, né, a Igreja Católica estava promovendo a construção da Basílica de São Pedro, né? A Basílica de São Pedro, ela é bastante conhecida, né? Quando nós vemos no noticiário, ou nas missas, ou mesmo em filmes, quando mostra o Vaticano, a sede da igreja, a gente vê aquele templo maravilhoso, magnífico, com aquela cúpula, as colunas, né? Todo branquinho. Ali é a Basílica de São Pedro, né? E a praça à sua frente é chamada Praça de São Pedro, onde o Papa realiza suas missas, né? E a multidão assiste. Então, por exemplo, nós já vimos no capítulo anterior do Renascimento que o Michelangelo, né? O grande Michelangelo, ele vai ser um dos artistas responsáveis pela, digamos, ornamentação, decoração, pela pintura da Basílica de São Pedro. E aquela obra conhecidíssima, né, onde Deus cria Adão e eles estão tocando os dedos e se olhando. Olha só, então Michelangelo ele vai pintar a Basílica de São Pedro, né, a sede da Igreja Católica. Onde é que entra o Lutero aí nessa história, professor? O senhor já está falando lá em Michelangelo, então vamos voltar aí, né? Então, no ano de 1517, o Papa, à época, né, prometeu que todos que fizessem uma doação de dinheiro em dinheiro para ajudar na construção da Basílica de São Pedro receberiam em troca uma indulgência plena ou uma indulgência plenária. Bom, professor, indulgência é o perdão dos pecados. O senhor já falou, isso já era comum, muita gente comprava, pagava, recebia ali a cartinha de indulgência, né? E recebia o perdão dos seus pecados, né? Pelo menos ela imaginava que sim. Agora, essa indulgência plena, ela era, digamos, plus, né? Digamos assim, ela era muito maior. Era o perdão de todos os seus pecados. Você, digamos ali, estava limpo de todos os pecados que poderiam levar você ao purgatório, ao inferno. Ou seja, um documento que todo mundo queria naquela época. Então, choveram doações para a igreja, né? Desde as pessoas mais simples que juntavam tudo que tinha para doar, aos ricos e poderosos, aos nobres, os burgueses, né? Então, chuva de doações para receber em troca essa indulgência plenária, o perdão de todos os seus pecados. Quem é que não queria, né? E aí entra o Lutero, porque ele fica indignado com isso, né? Então, Lutero, ao saber da notícia dessa venda da indulgência plenária em troca de uma doação para a construção da Basílica de São Pedro, ele escreve, né? Ele escreve 95 teses, 95 pensamentos, 95 críticas, reflexões, ideias, né? Que já mostram ali o seu pensamento e como ele pensa diferente da doutrina católica. Ali já é o surgimento do seu pensamento, da sua doutrina religiosa, que vai
né, surgir a chamada Igreja Luterana, a doutrina luterana, a nova religião que o Lutero vai fundar. Então, ele cria as chamadas 95 teses, essas 95 críticas e ideias à estrutura da igreja. E aí nós temos versões diferentes, né? Mas a versão mais tradicional, mais simbólica, diz que ele prega esse documento, essas 95 teses, né, que estavam mais de uma página, ele prega, né, na porta da paróquia, de sua paróquia, da igreja onde ele trabalhava, onde ele atendia os fiéis como monge. Lembrando que ele ainda era um monge católico. Então, eu coloquei até essa imagem, né, aí de uma pintura, né, não é da época, né, mas uma pintura que representa esse ato, Lutero ali martelando o documento, né, com as 95 críticas à doutrina da igreja. Outras versões, né, e aí você tem versões diferentes, já se passaram 500 anos desse acontecimento, né, então você tem aí outras versões que dizem que na verdade ele pregou as 95 teses no castelo ali da cidade ou na igreja, mas ele pregou em algum lugar, digamos assim. De qualquer jeito, essas 95 críticas chegaram aos olhos da população. E aí ficou abertamente claro para todos, e chegou lá na sede da igreja, no Vaticano, para o Papa, que havia um monge, onde hoje é a Alemanha, que estava abertamente criticando a igreja. Então ali chega-se esse momento em paz. Então Lutero agora, digamos, ele deixa claro para todo mundo que ele critica a igreja, que ele não concorda com o pensamento da igreja. E aí é o momento, digamos, de cisão do Lutero com a igreja, né? Nós temos aí três exemplos aí das 95 teses, né? Então nós temos aí três que resumem bem esse pensamento e essa crítica que o Lutero fazia. Olha só a tese número 24. Na tese número 24, o Lutero diz: a maior parte do povo está sendo enganada pela promessa de que seus pecados serão perdoados. Ou seja, o Lutero, então, ele critica abertamente a venda de indulgências, seja a indulgência parcial ou a indulgência plena, essa que estava em questão ali pela construção da Basílica de São Pedro. A maior parte do povo está sendo enganada pela promessa de que seus pecados serão perdoados. Ou seja, o Lutero então deixava claro ali na visão dele, a carta de indulgência não serve, né? Ela não adianta. A tese 32, a tese número 32, ele diz, ele vai além mais, olha essa crítica, é muito mais pesada. Serão condenados, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através de carta de indulgência. Olha só, ele diz então que além daquele que compra, aquele que vende também será condenado. Então, se você pensa que você será salvo e vai para o céu, pelo contrário, se você compra a carta de indulgência, se você vende a carta de indulgência, né, na visão do Lutero, você será condenado e não salvado. E aí ele faz na tese 86, que é uma das últimas, uma crítica direta à figura do Papa. E aí é uma crítica em forma de pergunta meio que irônica. Por que o Papa, cuja fortuna hoje é a maior do que dos ricos crassos, e aí ele faz referência à família Crasso, que era uma das famílias mais ricas da Roma antiga, né? Então, Marco Crasso, que era um dos líderes da República Romana, ele era um dos homens mais ricos da história de Roma. E aí até hoje, né, aqui no Brasil nem tanto, né, mas na Europa e em outras regiões, o termo rico comum crasso ainda é utilizado para você se referir a uma pessoa que é riquíssima, né, multimilionário, você é rico como um crasso. Então, entendendo aí o contexto do crasso, vamos voltar para a tese 86. Ó. Então, Lutero pergunta, por que o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos ricos crassos, não constrói com seu próprio dinheiro ao menos a Basílica de São Pedro, em vez de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis? E aí o Lutero faz essa crítica direta ao Papa. Aí já não tinha mais volta, né? Além dele criticar a doutrina da igreja, a corrupção e tudo mais, ele critica diretamente a pessoa do Papa. Agora não tem mais volta, né? A cisão ali, né? A divisão do Lutero com
a igreja do qual ele faz parte ainda não tem mais volta, né? Então, por insistir na defesa de suas ideias, Lutero foi excomungado pelo Papa, ele foi expulso da igreja. Então, ele era monge, então agora ele foi expulso e excomungado. Ou seja, todos os seus direitos como cristão católico foram anulados. Né? Então, ele não era mais considerado um cristão católico para a igreja, ele não existia mais, digamos ali, como pessoa para a igreja. Porém, o Lutero, ele, devido às suas ideias, ali na região onde ele vivia, na Alemanha, ele estava encontrando cada vez mais seguidores. E não só na população mais simples, entre a própria nobreza de onde hoje é a Alemanha. Novamente, para contextualizar, para a gente entender, a gente fala Alemanha para ficar mais fácil, né? Mas não existia o país Alemanha, eram vários reinos, principados, cidades livres, mas todos ali respondiam a uma autoridade maior, que era a um imperador, que era o imperador Carlos V. Mesmo assim, esses nobres eles tinham certa liberdade e muitos desses nobres passaram a apoiar o pensamento de Lutero. Por que, que eles estavam apoiando o pensamento de Lutero, essa nobreza? Lembrem lá da crítica, muitos nobres se sentiam, digamos, ameaçados, ou pode-se dizer com inveja do poder do Papa poderoso, rico. Então eles viram ali no Lutero, vamos apoiar esse cara, vamos apoiar as ideias dele porque ele está criticando a igreja. E aí a gente enfraquece a igreja e fortalece a nós, os nobres. Então, Lutero foi excomungado, foi perseguido em muitas regiões onde a maioria concordava com o pensamento da igreja e defendia as ideias do Papa, Lutero foi perseguido. Ele se refugiou na torre de um castelo de um nobre que o apoiava. Né? E ali ele fez o trabalho de traduzir a Bíblia para o alemão. Novamente a gente vê esse exemplo da tradução. Né? A gente viu o John Wycliffe, ele traduziu a Bíblia do latim para o inglês. O Jan Hus, ele traduz a Bíblia do latim para o tcheco. E agora nós temos aí o Martinho Lutero, ele traduzindo a Bíblia do latim para o alemão, para que mais pessoas pudessem ler a Bíblia, mas também ler as ideias de Lutero, os pensamentos de Lutero. Então nós temos aí à esquerda, né, o próprio Lutero, um desenho do próprio Lutero, traduzindo a Bíblia manualmente, né, fazendo a cópia, né, tradução manual da Bíblia do latim para o alemão. E aqui à direita, essa imagem maior, é o castelo, né, o castelo de Wartburg, onde Lutero ficou refugiado durante um tempo, sendo protegido ali pela nobreza da região. Então, a doutrina, né, a igreja e a doutrina de Lutero. Então, Lutero agora, ele foi expulso da igreja católica, foi excomungado, então ele agora parte para a criação da sua própria doutrina. Se ele não concorda com a doutrina católica, com as ideias, o pensamento, né, da igreja católica, ele vai criar a sua própria. Né? Então, Lutero funda uma igreja e cria uma nova doutrina, a doutrina luterana. A doutrina de Lutero era baseada nesses 6 pontos principais que a gente vai ver agora. Então, o ponto número 1 da doutrina de Lutero é a salvação pela fé. É a fé em Deus que salva as pessoas e não as boas obras. Ou seja, a fé vem acima de tudo na doutrina de Lutero. O ponto número 2 é que todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia por si mesmo. E aí vem até aquela questão anterior da tradução que Lutero fez da Bíblia para o alemão, para que todos tivessem a possibilidade de ler e não precisarem de outras pessoas, de terceiros, digamos assim. O ponto número 3 é onde ele diz que a Bíblia é a única fonte da verdade. O ponto número 4, o batismo e a Eucaristia são os 2 únicos sacramentos da doutrina de Lutero, diferente, por exemplo, da doutrina católica, onde a gente tem 7 sacramentos. Para Lutero, apenas 2, o batismo e a Eucaristia. O ponto número 5 é o culto aos santos e às imagens não tem fundamento para Lutero. E aí a gente vê uma discordância muito grande com a doutrina e o pensamento católico. Né? Então, a doutrina de Lutero rechaça completamente o culto aos santos e às imagens, certo? A Virgem Maria e tudo mais. E o ponto número 6, que é outro ponto de discordância também com a doutrina católica, é que Lutero diz que qualquer membro de sua igreja, da sua nova igreja, da igreja luterana, pode se casar. Diferente da doutrina católica, onde a gente tem o celibato, né, que é um dos pontos principais para você se tornar um religioso, um membro religioso ali da igreja católica. Então,
Olha só os 6 pontos principais da doutrina do pensamento de Lutero. E aí a gente já vê que tem pontos que discordam completamente da doutrina da Igreja Católica. Então era um caminho já sem volta esse pensamento do Lutero inserido dentro desse contexto da chamada Reforma Protestante. Então, olha o imperador Carlos V, que eu falei anteriormente. Quem era o imperador Carlos V? Ele tinha um império muito grande, entre eles o território da Espanha, territórios, consequentemente, aqui do Novo Mundo, da América, e também ele era o imperador da região onde hoje é a Alemanha. Ele era o imperador, mas abaixo dele você tinha ali inúmeros príncipes e outros nobres, digamos assim, que tinham um juramento de fidelidade para com esse imperador. O que é que ele faz? O imperador Carlos V ele era um dos grandes apoiadores da Igreja Católica e, consequentemente, do Papa. Então, ele proíbe o culto luterano nas regiões católicas de onde hoje é a Alemanha. Muitos príncipes dessa região, inclusive um deles é aquele que protegeu o Martinho Lutero no seu castelo, os príncipes protestaram. Olha o surgimento do termo aí de protesto. Os príncipes protestaram contra essa proibição, exigindo liberdade de culto. Daí o termo protestante para os seguidores das novas igrejas, entre elas a igreja do Lutero, do João Calvino, que a gente vai conhecer na nossa próxima videoaula, da igreja anglicana na Inglaterra. Mesmo assim, com essa proibição, as ideias de Lutero se espalharam com muita velocidade, da Alemanha para outras regiões da Europa. E um papel importantíssimo na propagação, na velocidade dessas ideias, foi o aperfeiçoamento da imprensa. Novamente, fazendo aquela conexão, reforma protestante e renascimento cultural estavam correndo no mesmo período na Europa. O renascimento artístico-cultural científico, ele também se aproveitou muito do aperfeiçoamento dessa imprensa para que as ideias científicas se espalhassem. Da mesma maneira, as ideias religiosas também agora se espalhavam com uma velocidade muito maior a partir da impressão da Bíblia, de panfletos, das teses de Lutero, entre outros artigos e textos religiosos. Então, pessoal, encerramos aqui nossa videoaula. Na nossa próxima videoaula vamos dar continuidade a outros dois grandes nomes da Reforma Protestante, o João Calvino e o rei Henrique VIII. Então, até a nossa próxima videoaula. Até mais. Bons estudos!